dizer: eu sou a China, tenho dinheiro de sobra e estou levando os seus melhores jogadores. Em 2015, meses depois de ser campeão brasileiro, o Corinthians perdeu 4 jogadores para um mercado absurdo que estava virando o maior do mundo naquele momento. Naquela temporada, 22 brasileiros jogaram a Liga Chinesa, e os valores que motivaram esse movimento eram assustadores. Mas afinal, por que a gente não escuta mais sobre esse projeto que chocou o mundo com transferências milionárias alguns anos atrás? Mesmo com muitos recursos, as crises, metas ambiciosas e escândalos de corrupção trouxeram novos desafios para o projeto nacional da China. E o futebol ainda é um problema sem solução. Em janeiro de 2025, o Guangzhou FC, maior campeão do futebol chinês, foi expulso da Superliga por estar afundando em dívidas. Antiga casa do Paulinho, Filipão e Talisca, o caso deles é o maior exemplo do caos no futebol da China nos últimos anos. Mas para entender como a treta chegou nesse ponto, eu preciso te explicar um pouco da história e do significado do futebol na China. Depois que a China deixou de ser um império, em 1912, o país passou por muitos conflitos e isso fez com que o futebol demorasse a se desenvolver. Um desses conflitos aconteceu por conta de uma disputa de identidade da China, já que havia uma briga com Taiwan para saber quem era o verdadeiro herdeiro da antiga República da China, depois da Revolução de 49. Na época, o Partido Comunista da China, liderado pelo Mao Tse-tung, queria que o mundo todo reconhecesse a República Popular como o único governo oficial da China. Mas muitas organizações internacionais, como a ONU, ainda reconheciam Taiwan, que era governado pelo partido que havia sido derrotado na Revolução, como o país independente. Como protesto, em 1958, a República Popular decidiu sair de várias organizações, incluindo o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, uma coisa que só ia mudar no começo dos anos 80. Nesse período, a China não jogou nenhuma competição reconhecida pela FIFA, e na maior parte do tempo só jogava amistosos contra nações amigas, enquanto o futebol local era 100% amador. A virada de chave mesmo só veio na década de 90, já de volta nas organizações internacionais e olhando para o potencial cultural e político do futebol. Em 1990, o Liaoning foi o primeiro clube chinês a vencer a Liga dos Campeões da Ásia. Mas a verdadeira preocupação estava na falta de qualidade e de resultados da seleção, que não conseguiu se classificar nem para as Olimpíadas de 92. O fracasso deu origem ao primeiro plano de 10 anos do futebol chinês, focado no desenvolvimento e na comercialização do esporte, consequência direta das medidas de abertura econômica da China em 1992. A ideia era dar mais independência para os clubes, investidores e a Associação Chinesa de Futebol. O Estado diminuiria as intervenções, encorajando que os clubes fossem patrocinados, comprados e geridos por empresas privadas. Foi aí que surgiu a Jia League, a primeira liga profissional da China, em 1994. Para efeito de comparação, a profissionalização do futebol no Brasil rolou nos anos 30. Os primeiros anos dessa reforma foram bem animadores. As receitas comerciais aumentaram com novos contratos de TV e de patrocínio, e quase todos os clubes passaram a ter nome de alguma grande empresa da China. Por outro lado, o novo fluxo de dinheiro inflou o mercado e não deu os resultados esperados em campo. A seleção continuou fracassando e a euforia dos chineses virou ressentimento. Isso porque faltava planos a longo prazo e os empresários enxergavam o futebol como um novo negócio que estava dando certo na propaganda e na grana, mas sem se importar muito com os projetos da base. Mesmo falhando, a primeira reforma foi importante para colocar o futebol no dia a dia das pessoas e aumentar o público. E agora, o foco era construir estrutura para acompanhar essa evolução. Na indústria, na economia e no poder global, a China se desenvolvia em uma velocidade assustadora. Em 2001, ela virou membro da Organização Mundial do Comércio e ganhou mais credibilidade internacional. Junto com isso, a seleção conseguiu a classificação inédita para a Copa do Mundo de 2002. Esse foi o momento de pensar na segunda reforma e criar a Superliga Chinesa. A China já tinha se provado como uma força esportiva nas conquistas olímpicas e investiu 45 bilhões de dólares nos Jogos de Pequim em 2008, quando ficaram em primeiro. Além disso, a seleção feminina conquistou a Copa da Ásia várias vezes e teve resultados melhores na Copa do Mundo. Mas então por que o futebol masculino continuava ruim? A nova liga era muito mais exigente em termos profissionais e financeiros, mas teve que lidar com outro problema central: os escândalos de corrupção e manipulação de resultados.
The Chinese Football Association banned 33 officials and players for life at the conclusion of a 3-year investigation into corruption in the Chinese Super League. Violations cited by the CFA included match fixing, bribe taking and receiving, and gambling. Some of the charges dating back a decade or more. Em 2010, essa treta estourou de vez e a Associação Chinesa criou uma comissão anticorrupção que ajudou a recuperar a confiança dos torcedores, que levou ao banimento de 58 pessoas em 2013. Foi nessa época, aliás, que as primeiras contratações de peso começaram, com a chegada do Conca em 2011 e do Drogba em 2012. Em 2013, o Beckham virou embaixador global da Superliga Chinesa, uma figura que ajudava na divulgação do futebol chinês para o mundo e que também já era amado no país desde os tempos de Galáctico do Real Madrid. Foi aí também que o Guangzhou começou uma dinastia na China e ganhou 7 títulos seguidos. O clube tinha sido rebaixado em 2009 por manipulação de resultados, mas foi comprado pelo grupo imobiliário Evergrande, quando ainda estava na segunda divisão. Quando voltou para a elite em 2011, mudou completamente o horizonte do futebol chinês e aumentou de forma bizarra os valores gastos em transferências e salários, o que fez os clubes dependerem ainda mais das grandes empresas. Operating clubs is also difficult. Even for some entrepreneurs who are dedicated to football, investing in clubs has become too expensive. Unlike those in Europe, clubs in China usually rely on one company for financial support. Durante todas essas tentativas de evolução, os políticos chineses entendiam a importância do futebol na identidade nacional, na diplomacia e na projeção internacional, mas nenhum deles tinha tanta paixão por ele quanto o presidente Xi Jinping. Few will be watching this game as closely as China's commander-in-chief and president, Xi Jinping, an avowed football fan. Xi says support from Infantino in the development and reform of football in China is a gesture of friendship. Ele tinha falado sobre os seus 3 grandes desejos: ver a China classificada para a Copa, sediar uma Copa e futuramente conquistar o título mundial. Para isso, depois de chegar à presidência em 2013, ele começou a pensar em mudanças radicais. O Programa Geral de Reforma e Desenvolvimento do Futebol Chinês foi lançado em 2015, colocando o futebol como prioridade nacional e dividido em 3 etapas. Até 2020, fortalecer o futebol no currículo escolar, abrir 20 mil escolas de futebol, inaugurar 70 mil campos e ter de 30 a 50 milhões de estudantes jogando. Até 2030, 50 mil escolas, seleção masculina entre as melhores da Ásia e a seleção feminina entre as melhores do mundo. Até 2050, seleção masculina entre as 20 melhores do mundo e estabelecida como uma potência. Dentro desse plano, a Associação de Futebol Chinesa teria autonomia completa e seria independente até do Ministério do Esporte, ou seja, ainda mais liberdade para os clubes gastarem muita grana. O impacto do programa foi instantâneo e a China virou destaque no mercado de transferências. Em 2016, 2 jogadores da Superliga já apareciam na lista de mais bem pagos do mundo. Eles chegaram a gastar mais do que a Premier League em algumas janelas, e mais de 300% em relação a todas as outras ligas asiáticas juntas, com os destaques para as chegadas do Hulk por 55 milhões de euros e do Oscar por 60 milhões no Xangai. O dinheiro chinês também começou a aparecer no futebol mundial, comprando clubes da Europa como Milan e a Inter de Milão, Atlético de Madrid e vários outros na Inglaterra, além de dominar os patrocínios nas principais competições do mundo. Their aim is to gain influence in the beautiful game and help China raise its standards. Within 1 month of China's Central Reform Group approving a plan to revive the game, Chinese billionaires had sealed the deal with clubs in Spain, the Netherlands and France. Apesar das expectativas que pareciam fora da realidade do investimento massivo em estrutura, o mundo esqueceu rápido da Superliga. Os jogadores mais influentes não foram para lá e o futebol enfrentou alguns fantasmas do passado. Passados 10 anos do grande plano, a seleção da China está atualmente na 90ª posição do ranking da FIFA e não conseguiu nenhum resultado relevante. Dentro da Superliga, o destaque eram os salários superfaturados e não o desenvolvimento dos talentos locais. A associação até tentou criar novas regras para favorecer os chineses, além de um teto salarial na liga em 2020, e o governo aplicou taxas gigantes para a contratação de estrangeiros. Mas aí veio a pandemia e a crise só piorou. Sem grana nas arquibancadas e cortes na publicidade e na TV, vários clubes se afundaram em dívidas e faliram. O Jiangsu FC, dos mesmos donos da Inter de Milão, fechou as portas 3 meses depois de conquistar o título da Superliga. Em 2021, uma crise imobiliária avassaladora começou na China por conta justamente do grupo Evergrande, que tinha uma dívida de mais de 2,4 trilhões de yuans, e espalhou o problema para o resto do mercado, resultando na falência da empresa e do Guangzhou. Com medidas do governo para focar os investimentos no futebol local e tentar recuperar a liga,
o dinheiro dos empresários e a influência chinesa no futebol europeu foi desaparecendo. Em 2024, o ex-presidente da federação, Chen Shui-yuan, foi condenado à prisão perpétua por aceitar subornos que chegaram a 11 milhões de dólares, causando enormes danos ao futebol do país, segundo o tribunal. Outros 3 ex-vice-presidentes já tinham sido presos na última década, e o ex-técnico da seleção, Li Qi, foi condenado a 20 anos. O nível das penas mostra que a luta anticorrupção é uma prioridade na tentativa do renascimento do projeto. Ao mesmo tempo, a China viu os países do Golfo dominarem o mercado e alcançarem o que ela não conseguiu: sediar vários mega-eventos esportivos e contratar estrelas mundiais para suas ligas. E o seu principal rival no mundo, os Estados Unidos, mesmo sem tradição no futebol, tem uma Copa pela frente e segue fortalecendo a MLS com grandes nomes. Agora, os esforços do governo e da associação mostram que eles ainda não desistiram do futebol, com novas medidas em 2024 sobre patrocínios e jogadores estrangeiros, mas sem a expectativa dos gastos descontrolados do passado. As metas do Xi Jinping encontram um limite na realidade, e agora a China busca se reestruturar com uma noção mais realista, mais trabalho de base e calma para alcançar os resultados. Para um país com 1,4 bilhão de pessoas, as possibilidades de superar o fracasso ainda existem, e quem sabe na data final de 2050, a China tenha uma visão melhor do próprio futebol.